Valeu, Joãozinho. Boa tarde a todos. Cícero Melo, da ESPN Canais Disney. Mano, prazer voltar a trabalhar aqui em contato contigo. Bem-vindo ao Rio de Janeiro novamente. A última vez a gente estávamos no grande rival, né? Eu cobrindo e você trabalhando. E você tenha muito sucesso aí nessa tarefa difícil. Obrigado. Bom, o que eu queria saber de você é o seguinte: você chega num momento de crise de resultados, uma situação muito complicada no campeonato, último lugar, sem vencer há 10 jogos, 6 derrotas consecutivas. Tenho certeza que você pensou nisso tudo e viu o elenco do Fluminense que você vai ter nas mãos e deve ter pensado que tem amplas condições de reverter, senão não teria aceito o convite, né? Principalmente porque é só contrato até o final do ano. Então eu te pergunto o seguinte: a gente sabe que você gosta de trabalhar com times muito fortes fisicamente, a defesa muito forte, e daí você desenvolve o seu trabalho. O Fluminense tem um time muito talentoso, mas com jogadores muito experientes, e a maioria do time titular acima de 30 anos, alguns beirando 40 anos. Como que você vai fazer para equilibrar esse time? E dentro desse perfil, você reencontra o Renato Augusto, que trabalhou contigo no Corinthians, acabou não ficando no Corinthians. Você pode até esclarecer, muitos dizem que você pediu para ele não renovar o contrato, que para a função dele você precisava de um jogador mais novo, com mais mobilidade. Como foi esse reencontro com o Renato Augusto e o que você está projetando para esse time em termos de equilibrar os veteranos com o Fluminense tem uma safra boa sempre vindo da base, né? Sucesso. Obrigado. Boa pergunta. Bom, sobre outras equipes não vou comentar, porque não acho nem inteligente, nem ético fazer qualquer tipo de comentário. Decisões se tomam, são tomadas geralmente por departamentos de futebol, todos não são tomados por técnicos, são tomados por departamentos de futebol, pelo menos nos clubes organizados. E o futebol é momento, é situação específica em cada lugar, né? Acho o elenco do Fluminense muito qualificado, tecnicamente, muitos jogadores vencedores, muitos jogadores experientes, e o valor desses jogadores nesse momento de dificuldade extrema é muito grande. Exatamente por eles já ter uma trajetória em que certamente passaram por momentos difíceis como esse. O futebol nos remete a momentos bons e momentos difíceis. E nessa hora, você ter esse conhecimento para estabilizar exatamente, não oscilar, não criar crises, né? Principalmente emocionais, porque nessa hora isso tudo está muito junto, tem um valor certamente para a equipe. Equilibrar uma equipe sempre é a missão de todo técnico, também vai ser a minha missão no Fluminense. E eu não sou um técnico que partilha de uma ideia só de jogar. Eu acho que todas as ideias de futebol são boas, mas para elas serem boas, elas têm que ser bem executadas. Temos jogadores extremamente inteligentes para entender a maneira simples como eu enxergo o futebol. Alguns deles já trabalharam comigo e já me conhecem exatamente por ser assim. E acredito que o Fluminense, quando foi me convidar, também já sabe que será assim, né? Eu tenho uma trajetória de 20 anos de trabalho, 25 anos de trabalho. Então, qualquer coisa que eu disser aqui diferente do que eu sou, não vai passar. Vocês me conhecem também, tanto quanto o Fluminense me conhece, como os jogadores me conhecem. Então, vai ser exatamente assim, que o momento requer essa experiência e esse equilíbrio. E a característica do time, dos jogadores, não atrapalha o que eu vou pensar para montar para a equipe. Eu acho que o que manda no futebol é rendimento. Se você tem 36, você tem 32, ou você tem 30, você tem que render bem. E tenho certeza que eles têm essa capacidade para render bem com aquilo que nós vamos pensar para esse momento. Vamos tentar estancar os resultados negativos no primeiro momento. É assim que eu vejo no momento que estamos atravessando e que passo a fazer parte a partir desse momento.
E sempre é importante você, no curto de prazo, tomar as decisões certas, porque isso passa a tranquilidade que os jogadores precisam nesse momento, isso passa a tranquilidade para o torcedor, que certamente está vivendo um momento de ansiedade muito grande e de apreensão, e é isso que nós vamos fazer no primeiro momento. O Renato Augusto entra na relação dos jogadores com mais qualidade técnica que certamente nós temos no futebol brasileiro. Então ele vai ser importante para a gente da mesma maneira como os outros jogadores do elenco. Mano, bom dia. Marcelo Neves, Globoesporte.com. Seja bem-vindo ao Fluminense. Você chega numa situação de que seu antecessor estava há 2 anos e muito se fala de uma mudança de estilo de jogo. As minhas perguntas são: você concorda que vai ter uma mudança de estilo de jogo? E como lidar com o elenco que estava tão acostumado a jogar de uma forma para uma mudança agora? Bom, eu não sei o número de treinadores e técnicos que nós temos no Brasil, mas tenho certeza absoluta que todos eles que chegassem para substituir o Diniz mudariam o jeito de jogar, porque o jeito de Diniz é único. Então, com pequenas alterações, com maiores ou menores, certamente nós teremos uma mudança de jeito de jogar. Ela não vai acontecer com uma ruptura muito grande da noite para o dia, porque 2 anos, 2 anos e meio de trabalho se fixa uma ideia, e essa ideia se tornou vencedora dessa maneira. Então ela fica mais ainda na cabeça dos jogadores, no comportamento dos jogadores. Mas como no futebol a dureza é sempre iminente, daqui a pouco as coisas não funcionam tão bem como funcionaram antes. Você procura um pouco de explicação, nem as encontra tão objetivamente, porque são as mesmas pessoas, são os mesmos jogadores, mas muda. Muda porque a cabeça do ser humano muda. O que eu pensava no ano passado não é exatamente o que eu penso neste ano. O que os jogadores pensavam não é exatamente o que eles pensam hoje. Você vai alterando, porque é assim que funciona. Então os comportamentos também mudam a partir de pensamentos diferentes. Eu acho que com pequenas alterações, com pequenos ajustes, como eu sempre falo, e paulatinamente, progressivamente, vamos fazer essa transição de modo seguro, para não criar mais instabilidade ainda para os jogadores do que eles já atravessam nesse momento. Mano, Vitor Ressa, Jornada KTO 1902. Você talvez esteja diante, não de uma situação única, que você já viveu muita coisa no futebol, mas é uma situação muito estranha de um time que acabou de ser campeão da Libertadores, que disputou o Mundial de Clubes meses atrás e que agora está nessa situação de um risco grande de cair para uma segunda divisão. Então você assume um time que está em crise, mas creio eu também que uma crise de confiança, e você tem que trabalhar o aspecto tático, técnico e recuperar a confiança desses jogadores e mostrar para esses jogadores que eles são vencedores, que eles podem jogar muito mais do que estão jogando. É o maior desafio que você já enfrentou na carreira devido às circunstâncias de ter um elenco estrelado como o Fluminense tem e ao mesmo tempo entrar numa situação como essa tão difícil? Particularmente não foi comigo que essa situação aconteceu, mas é bem comum que times campeões em anos seguintes tenham as suas dificuldades. Porque você passa a ser a referência, porque você passa a ser mais estudado, porque todos querem chegar onde você chegou, você passa a ser o objetivo dos outros. Então, às vezes as coisas não andam tão bem na sequência. Mas é um desafio de dificuldade. Eu acredito muito naquilo que podemos fazer nessa hora, por isso estou aqui. E nem preciso me alongar muito para dizer para vocês que acreditam. Porque ao aceitar o convite, resumo a crença que tenho nesses jogadores, na qualidade que eles têm. Disse isso eles ontem, na apresentação. Então esse é o caminho que vamos seguir. Eu acho que uma coisa sempre está ligada à outra, não dá para você trabalhar a parte emocional distante de parte tática, de parte técnica. À medida em que as coisas funcionam bem no futebol, a confiança se retoma, e o contrário também é verdadeiro na mesma proporção. Então você vê que
Eu assisti o jogo com o Vitória, eu acho que foi o jogo do Vitória da Bahia. Você vê que o passe está mais pesado, você vê que a confiança está menor, você faz coisas mais óbvias porque você não quer errar, você está mais instável, né? E o ambiente, às vezes, do jogo também já contribui para isso, né? Porque o torcedor também fica muito ansioso, muito inseguro e passa isso para dentro. Então nós temos que recuperar essa condição. Eu vejo que nos momentos mais difíceis você tem que ser simples, porque é a simplicidade que vai dar de volta movimentos seguros a eles e a retomada para depois fazer alguma coisa mais complexa. Mano, boa tarde. A intimidade pode chamar de brother, mano e brother. Tempão que eu não falava contigo, foi um prazer saber que você está voltando para o Rio de Janeiro. Obrigado. Que nós estaremos aqui à sua disposição também lá na Super Rádio Tupi. Você já falou sobre carreira, sobre desafio, falou sobre chegar com todo o respaldo da diretoria, que tem pessoas competentes que te deram esse respaldo. Vai ser um desafio para você trabalhar novamente aqui no Rio de Janeiro. Sobre o time em si, eu gostaria que você pudesse nos adiantar alguma coisa. Por exemplo, a gente no teu currículo sabe que você costuma usar alguns jogadores que às vezes não rendem em determinadas posições e em outras posições eles passam a ser úteis com o que você recebe de material do elenco. Você, com pouco tempo, já observou isso, que você pode utilizar alguns jogadores que vinham sendo utilizados em posições diferentes, especificamente o Marcelo? Obrigado. Boa pergunta. Bom, também. Não pensei ainda sobre o Marcelo, porque o Marcelo está fora, vai ficar um tempo fora, né? Mas acho o Marcelo um jogador diferenciado, capaz de fazer mais funções dentro de um jogo de futebol, dentro de uma equipe, né? E penso que o treinador tem que fazer exatamente isso, tirar o melhor de cada um, seus momentos diferentes, nos lugares que eles podem agregar. E é isso que nós vamos fazer, tornar a equipe mais forte possível, com o elenco que a gente tem, né? Cuidando para respeitar essa individualidade, essas questões de elenco que hoje você tem que gerir bem para tirar também o melhor do seu grupo e não só de um jogador individual. Sempre pensando na equipe, que é o mais importante para um treinador de futebol. Bom, a partir de agora eu vou selecionar mais as perguntas e respostas. Não vou colocar aqui toda a coletiva, até porque em determinado momento, como eu costumo fazer, acho que fica muito repetitivo, tanto as perguntas quanto as respostas. Eu vou selecionar a partir de agora aqui aquilo que eu achar mais relevante. Bom, a principal prioridade na mudança do time é fazer resultado. Porque penso que o resultado é parte importante de qualquer trabalho. Ele acelera a transformação de uma equipe ou ele atrasa. Se os resultados positivos aparecem logo, você vai se sentindo mais seguro, os jogadores vão se sentindo mais seguros, você vai fazendo essa travessia com mais confiança. Tem muita coisa boa daquilo que o Fluminense sempre fez com o Diniz, que a gente vai manter. Talvez seja o time que mais tenha tranquilidade para tocar a bola no país, em situações apertadas, em pouco espaço. Isso tem um valor bastante grande, porque cada vez mais estamos jogando em menos espaço de campo, né? Então vamos aproveitar certamente isso. Talvez não vamos trazer tantos jogadores para a faixa da construção da jogada, como o Diniz fazia, que trazia 6 jogadores muito próximos. Talvez vamos trazer um pouquinho menos, para ficar com uma chegada um pouquinho mais à frente. Talvez vamos jogar um pouquinho mais direto, um pouquinho não quer dizer dar chutão, não quer dizer jogar bola longa, porque nem temos características de atacantes para ficar jogando bola longa para disputa de bola, mas que tenhamos um pouquinho mais de ambição imediata para chegar na frente um pouco mais rápido, para pegar também o adversário desorganizado defensivamente. Eu acho que são as pequenas alterações que nós vamos fazer no primeiro momento. Bom, isso é uma coisa que nós gostaríamos de saber, né? E foi uma boa pergunta também, se ele ia aproveitar alguma coisa do Diniz, se ia fazer uma mudança drástica.
E pelo visto ele vai usar aí um meio termo, né? Não mudar tudo totalmente, mas na característica dele, no pensamento dele, na maneira de ser, de jogar, ele vai sim manter algo do Diniz, e isso é muito inteligente da parte dele, como colocar as mudanças que ele pensa necessário. De reforço nesse momento, já teve essa conversa com a diretoria? Obrigada. Bom, as questões de reforço, de chegada de jogadores, são internas, né? Não dá para ficar discutindo isso ou aquilo abertamente, porque temos um grupo. Se eu digo que eles têm qualidade, eu tenho que ser coerente com aquilo que estou falando. Se ficar discutindo abertamente algumas questões, isso certamente vai trazer um prejuízo para os jogadores que estão aqui, desnecessário. Então não vamos fazer de forma interna como tem que ser feito. Não pretendo a longo prazo ficar usando jogadores na mesma proporção que o Diniz usava na primeira linha defensiva, como o Martinelli, como os jogadores que eu acredito que comigo vão estar mais à frente, um pouco mais postados no meio campo. Então é isso basicamente que nós vamos fazer, sempre dentro de uma ideia, para que as coisas sejam mais duradouras. O Fluminense está dentro de um contexto de dificuldade, certamente. Não dá para você olhar de fora no futebol e fazer diagnóstico. Porque sem conhecimento de perto daquilo que é realmente o dia a dia de um clube, você tem uma ideia. Mas certamente a ideia que você tem de fora, às vezes, não corresponde à veracidade dos fatos. Momentos ruins se passa, vamos trabalhar. É essa palavra meio sem graça, que não tem muita coisa, é trabalho, né? Respeito profissional, cobrança, porque é necessário que seja assim. Nós nos cobramos muito no futebol, o pessoal de fora olha e acha que não, está passando por um momento, mas só a gente sofre. Não, a gente sofre muito mais, porque a gente sabe como o torcedor cria essa expectativa sobre a gente, e a gente tem que atendê-la sempre. E é o que nós vamos tentar fazer. Dessa simbiose que o time e a torcida tem que ter, e o Maracanã também, o quanto vai ser importante para você nesse trabalho? O futebol brasileiro como um todo é muito mandante, né? A nossa tradição, o fator local influencia muito a campanha de um time no Campeonato Brasileiro. Por que isso? Porque você se sente mais à vontade, mais confiante diante do seu torcedor, né? Nos momentos difíceis, o que perde um pouco é essa confiança que o torcedor vê na equipe. Ela cai um pouco, não tem jeito, a gente sabe que é assim. Mas não tem decreto nisso. Não basta eu chegar aqui como novo técnico e decretar que agora nós queremos o apoio incondicional. O torcedor ele vai fazer a parte dele, mas nós temos que entregar a nossa. E a nossa é mostrar para ele que nós vamos encontrando aos poucos o caminho de retomada. Aí ele vai sentir que realmente as coisas vão andar. Bom, como eu já disse anteriormente, as perguntas agora são muito repetitivas. O que tinha, a meu ver, de mais importante para ser dito seriam as mudanças em relação com a torcida, aquilo que ele pretende fazer para uma melhora do desempenho do time. E é isso aí. O que a gente tem que dizer agora é que Deus abençoe, que dê tudo certo e vitória.